Amém, irmãos? Bom dia. Graça e paz a todos. Que bom você estar aqui nesta manhã para celebrarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14. Marcos 14, nós faremos a leitura do verso 32 ao verso 42. Diz assim a palavra de Deus: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e não descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém, irmãos? Feche os seus olhos sobre a sua cabeça. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, Senhor. Nessa hora clamamos para que o Santo Espírito possa ministrar o nosso coração, de forma tal, Pai, que possamos viver e aplicar as verdades aqui encontradas de forma fiel e verdadeira na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de poder ouvir a tua santa e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Você já passou pela experiência de poder contar com pessoas próximas, mas no momento em que você mais precisou delas, elas não estavam disponíveis? Pessoas que dizem: podem contar comigo para o que der e vier, mas na hora que você solicita essa ajuda, elas não estão lá. Isso é bem frustrante, não é verdade? O texto que nós acabamos de ler mostra exatamente isso. Jesus, no momento mais difícil e importante que estava prestes a enfrentar em sua vida neste mundo, não pôde contar com os discípulos mais próximos a ele. Os discípulos afirmavam a Jesus que poderiam contar com eles até mesmo para a morte. Mas no primeiro teste,
eles fracassaram. Eles não estavam preparados para estarem ao lado de Jesus no momento em que ele mais precisava. E você? Que tipo de pessoa você é? Às vezes, nos colocamos à disposição para servir no reino de Deus. Mas quantas vezes não falamos apenas da boca para fora? Pode contar comigo, eu estou à disposição. Pois não é um momento que realmente nós temos a oportunidade de servir, nós não estamos disponíveis. Será que às vezes nós não agimos assim com as pessoas próximas a nós também? Pode contar comigo, mas na hora que realmente essas pessoas precisam de você, você não está disponível. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele ensina aos seus discípulos acerca de uma importante lição sobre oração. A oração na vida do crente, na vida do cristão. Ao mesmo tempo, aprendemos como os discípulos mais próximos de Jesus falham no teste que os prepararia para os acontecimentos que envolveriam a paixão de Cristo. E eu quero destacar nesta manhã 4 pontos importantes desse texto. O primeiro deles, é preciso orar. É preciso orar. Os versos 32 ao 34 dizem o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Logo após a instituição da ceia do Senhor, naquele banquete pascal, e a predição de Jesus que Pedro o negaria e que todos os outros discípulos o abandonariam, Jesus, juntamente com seus discípulos, foi para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é um jardim localizado no Monte das Oliveiras. A palavra Getsêmani significa prensa de azeitonas. E chegando nesse jardim, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Jesus foi ao Getsêmani para ter um momento de oração com o Pai. Diante de tudo o que aconteceria muito em breve envolvendo a sua paixão, Jesus ele destaca a importância da oração. Orar é preciso sempre. Jesus levou consigo os 3 discípulos mais próximos a ele: Pedro, Tiago e João. Esses discípulos seriam testemunhas do que aconteceria no Getsêmani. Mas também, ali no Getsêmani, eles seriam testados. Eles seriam provados. Será que eles passariam no teste, na prova, que eles eles estariam preparados para estarem ao lado do momento mais difícil da vida de Jesus? Até aquele momento, sem sombra de dúvidas, a partir daquele momento, irmãos, Jesus começou a experimentar o sofrimento que iria passar até o Calvário. O verso 33 destaca que Jesus começou a ficar aflito e angustiado.
A aflição e a angústia têm relação com a aproximação do sofrimento que ele enfrentaria. E enfatizam a descrição da agonia que Jesus estava enfrentando naquele momento. O termo aflição indica que Jesus estava profundamente aflito. Por outro lado, a angústia descreve uma perturbação, uma ansiedade completamente estranha, nunca vivida por Jesus. Já no verso 34, encontramos uma intensificação da agonia que Jesus estava enfrentando naquele momento. Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A tristeza de Jesus naquele momento era tamanha a ponto de morrer. Era uma tristeza desesperadora. Quando Jesus declara que estava triste ao ponto de morrer, significa que a aflição que ele estava sofrendo quase o matava. Era uma tristeza tão profunda que quase o estava matando. Esse era o sentimento que Jesus estava enfrentando naquele momento no Getsemane. Um desespero total, uma tristeza profunda a ponto de chegar a quase matá-lo. E diante dessa agonia enfrentada por Jesus, diante de todo o sofrimento, a ponto de quase morrer, ele pede a Pedro, pede a Tiago e pede a João que fiquem com ele e vigiem. Jesus está pedindo para que aqueles discípulos possam estar em oração pela sua vida naquele momento tão difícil. Naquele momento, os discípulos estavam sendo submetidos a um grande teste. Para os discípulos, aquele momento serviria de preparo para cumprirem a promessa que fizeram a Jesus, lá no versículo 31. Quando Pedro insistia com Jesus que se fosse preciso morrer com ele, ele morreria. Ele nunca o negaria. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Mas para Jesus, vigiar e orar no Getsemane não era um teste. Jesus não estava sendo testado como os discípulos estavam sendo testados. Orar no Getsemane para Jesus significava se preparar para todo o sofrimento que ele enfrentaria até a sua morte no Calvário. Na caminhada com Deus, a oração não é uma opção. Todo cristão é chamado a orar sem cessar. Orar é preciso. Segundo ponto, orar significa submeter-se à vontade soberana de Deus. Orar significa submeter-se à vontade soberana de Deus. Veja os versículos 35 e 36. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim
este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Havendo Jesus chegado ao local onde ele iria orar, juntamente com Pedro, com Tiago e João, ele foi um pouco mais adiante. Prostrou-se e orava a Deus. Orar de joelhos não era uma posição natural. Normalmente os judeus, eles oravam em pé, com o rosto e as mãos levantadas para o céu. Porém, isso não significa que a oração de joelhos, prostrado, com a boca no pó, seja algo comum. Temos diversos exemplos de pessoas angustiadas na presença de Deus, totalmente prostradas ao chão. E prostrado ao chão, Jesus faz um pedido ao Pai: se possível, fosse afastada dele aquela hora. Pai, se possível, afaste de mim aquela hora. Mas que hora é essa que Jesus se refere em sua oração prostrado a Deus, ao Pai? A hora é uma referência apontada nas Escrituras pelos profetas de Deus acerca de tudo que envolveria a morte de Jesus. A hora é o momento anunciado em que o Messias de Deus seria entregue nas mãos dos pecadores. E diante da proximidade desta hora, Jesus pede ao Pai que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível. A expressão aramaica Abba descreve a maneira muito íntima de Jesus dirigir-se a Deus em oração. Expressa intimidade com o seu Pai. Aprenda uma lição importante, meu querido irmão, minha querida irmã. A oração é o caminho mais curto para a nossa intimidade com Deus. Amém. E após Jesus declarar que tudo é possível para Deus, ele faz um novo pedido: afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mas que cálice é esse que Jesus pede ao Pai que seja afastado dele? Que cálice Jesus está se referindo? Será que era o cálice da ceia que ele havia participado com os discípulos? Não, irmãos. O cálice é uma referência a todo o sofrimento que Jesus enfrentará naquela hora que estava chegando. A agonia de Jesus não está ligada ao sofrimento físico. Jesus, ele não está em aflição porque ele seria açoitado, porque ele seria maltratado, porque ele seria esbofeteado. Não, irmãos, a aflição de Jesus não é um temor à sua integridade física, mas ao fato de que a hora e o cálice que ele beberia estão ligados ao pecado de toda a humanidade, que ele levaria sobre si naquela cruz. Ainda que ele não conhecesse pecado algum,
um homem sem pecado, naquele momento, ele levaria o pecado de toda a humanidade no Calvário. E esse era o peso, essa era a agonia que Jesus estava enfrentando. Um homem que não conhecia pecado algum, levaria o pecado de todos nós naquela cruz, tornando-se maldição em nosso lugar. E eu gostaria de destacar 3 lições importantíssimas a respeito da oração. Em primeiro lugar, Jesus em nenhum momento está colocando em dúvida a onipotência de Deus. Jesus não está colocando o Pai contra a parede, dizendo: se tu realmente és o Deus Todo-Poderoso, então afasta de mim esse cálice. Tem muito crente que ora assim, não é verdade? Deus, se tu és Deus mesmo, Deus Todo-Poderoso, eu quero ver, faça isso acontecer. Aí eu vou te servir. Aí eu vou te adorar. Eu quero ver o seu poder em ação. Meu querido irmão, Jesus em nenhum momento coloca em dúvida, em xeque, a onipotência de Deus. O pedido de Jesus não está relacionado à capacidade de Deus em fazer ou não qualquer coisa, até porque Ele mesmo declarou: tudo é possível para Deus. O que de fato está em questão é a vontade de Deus. Jesus está perguntando ao Pai se Ele quer, isto é, se é da vontade dEle, que aquela hora e o cálice que Jesus estava prestes a beber, se era da vontade de Deus que fosse afastado dele naquele momento. Jesus não está duvidando do poder, da onipotência, da capacidade de Deus. Ele está orando ao Pai: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esta hora e esse cálice. Em segundo lugar, segunda lição, mesmo diante do desejo pessoal de Jesus, Ele se submete à vontade soberana e absoluta de Deus. Como cristãos, somos encorajados a apresentar em oração a Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas demandas. Ao mesmo tempo, a nossa oração deve submeter-se à vontade soberana e absoluta do Senhor, mesmo que essa vontade seja exatamente oposta à nossa própria vontade. Que coisa, né? Se submeter a Deus em oração significa aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja totalmente oposta à sua vontade, à sua própria vontade. Jesus nos ensina isso aqui. Ele se submete à vontade de Deus. Jesus naquele momento falava: se possível, faça de mim, mas eu me submeto à sua vontade, Senhor. E a terceira lição que você precisa entender, irmãos, e é algo muito sério para eu dizer aqui: a oração não muda as coisas. A oração muda nós mesmos. A oração tem o poder de transformar o nosso coração, a nossa mente, que são totalmente inclinados à nossa própria carne, à nossa própria natureza, para que estejam alinhadas com a vontade soberana e absoluta do Deus Todo-Poderoso.
Quando oramos, irmãos, a nossa vida é transformada. O nosso coração começa a se alinhar com a vontade de Deus para as nossas vidas. A oração nos leva à submissão. Orar faz isso. Pessoas que não oram se tornam arrogantes espiritualmente. Mas a oração, a vida de oração, fará com que você se submeta a quem Deus é. Em terceiro lugar, terceiro ponto dessa mensagem, e é uma pergunta: posso contar com você? Vejam os versículos 37 ao 41. 41 a parte A somente. Diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetiu as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Até aqui, irmãos. Após um período de oração a sós, Jesus ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E naquele momento tão difícil na vida de Jesus, ele gostaria de contar com todo apoio, sobretudo de seus discípulos mais próximos, mas ele os encontrou dormindo. Eles estavam sendo reprovados no teste. O discurso daqueles discípulos era fantástico, irmãos. Era algo maravilhoso o discurso deles. Mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos apoiavam esse discurso. E naquele momento no Getsemane, seria a hora ideal para estar ao lado de Jesus, para o que der e vier. E diante da maneira como Jesus encontrou aqueles discípulos, ele primeiro faz uma repreensão dura a Pedro: Simão, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Jesus está declarando a Pedro: ei Pedro, não foi você que afirmou que nunca me abandonaria? Não foi você, Pedro, que afirmou que se fosse preciso morrer comigo, morreria? Pedro, não foi você que algumas horas atrás, afirmou categoricamente que nunca me negaria? Simão, Pedro, eu voltei e te encontrei dormindo. Você não foi capaz de vigiar sequer por uma hora. Não foi você, Pedro, que disse que eu poderia contar contigo? Foi você que disse, não foi eu. Foi você que disse: eu estarei contigo, mesmo que vá para morrer. Pedro está dormindo, Pedro. E após aquela dura repreensão a Pedro, Jesus repreende e exorta os outros dois discípulos também.
Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está exortando os discípulos acerca da necessidade de orar e vigiar em favor próprio. Agora Jesus exorta: orem e vigiem por vocês mesmos. Mas qual era o propósito dessa exortação? O texto vai dizer: para que não caiam em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus afirma aos seus discípulos que o Espírito está pronto. Isto é, irmãos, o espírito humano que deseja permanecer fiel a Jesus. Mas ele continua admitindo: mas a carne é fraca. Jesus está ensinando para aqueles discípulos que, embora o espírito esteja preparado e deseja permanecer fiel, a carne pode levá-los ao tropeço, à queda. Os versos 39 e 40 declaram: mais uma vez Jesus se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Aqueles discípulos, meus irmãos, continuam sendo reprovados no teste mais importante da vida deles até aquele momento. Naquele momento, a carne estava gritando e a sua natureza caída não tem forças para superar aquele momento de grande prova. O fracasso daqueles discípulos é tão notório, é tão evidente, que sequer sabiam o que responder a Jesus. Eles não tinham palavras, eles não tinham sequer desculpas. De uma forma indireta, Jesus está perguntando: será que realmente eu posso contar com vocês? Será que realmente eu posso contar com vocês? Vocês falaram, vocês lembram que vocês disseram, todos vocês disseram: eu posso realmente contar com vocês? E pela terceira vez, voltando Jesus, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Mais uma vez, Jesus vai orar ao Pai. E quando volta, encontra os discípulos dormindo e descansando. A carne dos discípulos havia tomado conta deles. A carne estava no controle daquela situação. Eles foram reprovados no teste. A carne derrotou os discípulos. Eles foram incapazes de orar e de vigiar. E Jesus não podia contar com eles para o momento mais difícil e importante que ele iria enfrentar. Ele não pôde contar sequer com uma oração dos discípulos. E ele estava levando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Quarto e último ponto é que na oração
encontramos força e a verdadeira paz para cumprir a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Vejam os versículos 41, parte B, e o 42. Basta! Chegou a hora! Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos! Aí vem aquele que me trai. Após orar e repreender os discípulos pelo fracasso espiritual deles, Jesus estava completamente consciente de que a hora havia chegado. Certamente Jesus encontrou força e a verdadeira paz em oração para cumprir a vontade soberana de Deus na sua vida. Ao dizer basta, que significa, é difícil a tradução, mas basicamente significa está pago. E é muito provável que seja uma referência a Judas, que havia recebido, que já havia recebido dinheiro para entregar a Jesus. E ao dizer, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, significa que tudo que envolveria a paixão de Cristo, assim como o cálice que ele iria beber, onde ele levaria sobre si o peso de todo o pecado da humanidade na cruz, havia chegado. A hora, o momento havia chegado. Jesus então conclui dizendo aos seus discípulos, no verso 42, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É interessante porque Jesus, naquele momento, ele poderia juntar os seus discípulos e fugir. Jesus sabia que o traidor já havia sido pago. Sabia que os pecadores estavam ali para prendê-lo. Jesus poderia, olha, vamos juntar as nossas coisas e vamos sumir daqui, vamos para longe. Eu não vou permitir que eles me peguem. Eu não vou permitir que esses pecadores me prendam. Mas Jesus faz exatamente o oposto. Jesus não foge, Jesus vai ao encontro dos pecadores e vai ao encontro daquele que o traiu. Sabe o que isso indica, meu querido irmão, minha querida irmã? Indica a aceitação de Jesus à vontade de Deus. Na oração, Jesus encontrou força e paz para cumprir o propósito determinado por Deus. Na oração, você pode encontrar força e paz para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Jesus não fugiu. Antes, ele se entregou à vontade soberana de Deus. A oração faz isso, irmãos. Ela nos dá força e ela nos dá paz para compreender e entender e viver a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que ela seja exatamente oposta à sua própria vontade. Eu quero rapidamente trazer aqui duas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, como discípulos, somos chamados a vigiar e a orar a todo tempo. Apresente as suas demandas a Deus. Diga tudo a Ele em oração. Todavia, submeta-se à vontade soberana e absoluta de Deus. Não tente mandar em Deus.
Não tente colocar Deus como parente. Deus tem que fazer assim. Deus tem que ser do meu jeito. Está errado. Você não é o Senhor. Você não é Deus. Você é servo. E o servo se submete ao seu Senhor. Quando você se rende à vontade de Deus, certamente encontrará a verdadeira paz. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Tenha total consciência de que a sua oração não mudará em absolutamente nada a santa e eterna vontade do Senhor. Mas a sua vida de oração poderá mudar completamente quem você é, o seu coração, para que ele esteja inclinado à vontade de Deus, para que ele esteja alinhado com a santa e soberana vontade do Senhor. A oração é algo precioso para a igreja e para todos nós. Jesus nos ensinou isso. É preciso orar. É preciso orar em todo o tempo. É preciso orar e vigiar, submetendo-se à vontade de Deus. Em segundo lugar, para concluirmos, eu tenho algumas perguntas para que nós possamos ir embora hoje e refletir um pouquinho sobre tudo que nós falamos aqui nessa manhã. Você é uma pessoa de confiança? As pessoas próximas a você podem contar com você para oração? De verdade mesmo. Não é tipo Pedro, Tiago, João, eu vou morrer contigo, mas Jesus pede para orar e eles falham. As pessoas podem contar com você para oração? De verdade? E o reino, irmãos? E a igreja a qual você serve, ela pode contar com você? Ou você é daquele tipo de pessoa que tem um discurso bonito, sabe? Tipo Pedro, Tiago e João. Olha, se morrer, eu preciso que eu morra, eu morrerei, eu nunca te negarei, nós nunca iremos te abandonar, Jesus. E na hora da verdade, na hora do vamos ver, você não está disponível. Quem você é? Graças a Deus, irmãos, que Pedro, Tiago e João foram renovados, transformados, né? Graças a Deus por isso. Deus é misericordioso, transforma nossas vidas. Amém. Depois eles verdadeiramente conheceram, né, o que era o Evangelho. Mas eles falharam. Falhar faz parte da nossa caminhada. Nós vamos falhar. A grande questão é: você está disposto a ser transformado por Deus? Porque a transformação ela é um processo muito doloroso e vai exigir muito de você, mas muito mesmo. Depois Pedro, Tiago e João, eles se transformaram em homens de palavra. Você entende? Literalmente, se for preciso morrer, eu vou morrer. Morrer mesmo, não é minha. Jesus sempre para morrer, eu estou disposto, com palavra agora. Pode contar comigo agora. É para pregar? Eu vou pregar.
Mas se você pregar, você pode ser preso. Não importa. Eu vou pregar. E aí você vai ler no livro de Atos, eles ficavam felizes porque apanhavam, eram presos por causa do nome de Jesus. Eles foram transformados, irmãos. E Deus tem o poder de transformar todos nós. Quem é você hoje? Quem é você? Você é como os discípulos antes ou depois da transformação? Quem somos nós? Nós somos o Pedro, Tiago, João, antes da morte ou depois da morte? Que Deus nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, hoje aprendemos sobre a importância da oração. E também vimos como os discípulos eles fracassaram. Mas o Senhor é um Deus misericordioso e restaurou a todos eles. E eles de fato se tornarem homens de oração. Eles de fato se tornarem homens de confiança. E a nossa oração nessa manhã é para que possamos ser um povo que ora, mas também ser homens e mulheres de confiança, que está apto e preparado e disposto a servir no reino de Deus, a servir a igreja, a servir a Cristo. E a nossa oração é para que o Senhor perdoe-nos, Pai, porque às vezes nós estamos vivendo como se a transformação ainda não tivesse ocorrido em nossas vidas. Mas o Senhor é grandioso e misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é Deus absoluto sobre todas as coisas. E o Senhor é o Deus que pode tudo e transforma os nossos corações para que se alinhe a tua santa e soberana vontade. Por isso, Pai, nós oramos nesta manhã, oramos para que o Senhor transforme nossas vidas, para que possamos de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias. Oramos para que o Senhor nos ajude a buscar mais o Senhor, intimidade e oração. Nos ajude, Espírito Santo. Assim nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém.